Boa noite, amados e amadas de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Jean, da Igreja Efatá, e estou com você em mais uma noite de oração. Esta então que é a 23ª noite de oração desse propósito de oração de 40 dias, pela minha e pela tua vitória. E nessa noite eu quero compartilhar com você duas palavras que o Senhor traz ao meu coração para nós falarmos sobre ela, meditarmos e estarmos orando. A primeira palavra está contida no livro de Marcos, capítulo de número 8, e o verso de número 33. E ela fala assim: Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Logo à frente, no capítulo de número 14, também Jesus, é o próprio Jesus falando com os discípulos, e é o momento em que Jesus prediz a negação de Pedro, que Pedro negará Jesus. E logo depois vem então ao momento onde ele é preso. E quando ele é preso, e você lembra disso, ele é traído. Havia sido combinado, então está lá no verso 44 do capítulo 14, que fala que o traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. O que o Senhor está falando conosco a respeito da sua palavra, mas especificamente quando fala da passagem em que Jesus repreende a Pedro e manda que Satanás se arrede, saia para longe, se afaste, para trás de mim, ele diz. E com relação à questão de Judas, quando Jesus é traído, é que você precisa entender que nem todas as coisas são aquilo que parecem. Você precisa entender que o Senhor coloca situações em nossas vidas para que nós tenhamos crescimento com elas. Jesus sabia muito bem entender essas situações, mas ele sabia também discernir aquilo que estava para acontecer. Havia nele um espírito sobremaneira excelente, que era o próprio Espírito de Deus. E Pedro, você vai lembrar, é o mesmo que disse que ele era Cristo e que Jesus testifica e fala: verdadeiramente, Pedro, e quem falou que eu sou o Cristo, Filho de Deus, não é você, mas é o Espírito de Deus que guiou você, inspirou você. Logo depois, o mesmo Pedro, quando Jesus está falando com eles e predizendo a sua morte e ressurreição, ele diz: não, Senhor, o Senhor não pode morrer. Ele fala claramente sobre isso. E Jesus diz: não, arreda-te de mim, afasta-te de mim, para trás de mim, Satanás. A mesma pessoa que havia deixado a sua boca ser usada pelo Espírito Santo, dali a pouco estava se deixando usar por Satanás. De outra forma, vemos também quando Judas trai Jesus através de um beijo. Era aquele que se assentava na mesa com Jesus. Era aquele que cuidava das finanças, ele era o tesoureiro entre os discípulos. Era aquele que estava com Jesus uma boa parte do tempo, e eu penso que ele gozava de intimidade. Ele gozava de confiança de Jesus, porque afinal Jesus confiava para ele e nele a questão financeira do grupo. E esse homem é o que traiu Jesus, com um beijo no rosto. Quem sabe você vem passando por situações em que você diga: eu tenho sido traído, eu tenho sido traída, eu tenho sido enganado, enganada por aquele que se assentava à minha mesa. Eu venho sido enganado, enganada por aquele que eu confiei. Você lembra que eu li primeiro aqui que Pedro é o mesmo homem que ora, foi usado pelo Espírito Santo e dali a pouco se deixou usar por Satanás. Você precisa ter entendimento dessas coisas. A tua luta não é contra carne e sangue, e sim contra esse mundo tenebroso, esses principados, potestades que agem e tentam roubar a tua fé e usar as pessoas para te abater. Você precisa entender isso. Mas também você precisa entender que nem sempre aquele que é colocado à minha mesa e me causa um mal é para que eu pare de caminhar.
Nem sempre aquele que senta à minha mesa e de alguma forma me trai, de alguma coisa me engana, eu tenho que levar isso como uma forma de abatimento. Lembre-se, Judas traiu Jesus para que se cumprisse o propósito de Deus na vida de Jesus. Quem sabe tem coisas que estão acontecendo na tua vida hoje que você não entende, mas o Senhor está dizendo, é para que se cumpra o meu propósito na tua vida. Você está entendendo? É necessário. Tem coisas que precisam acontecer e que indubitavelmente você não vai conseguir evitar. E quando você se deparar com elas, você vai dizer, meu Deus, era aquela pessoa que era usada por Deus e agora falou uma coisa que não devia. Era um Pedro da vida. Meu Deus, era aquele que se assentava à minha mesa e agora me traiu. E às vezes me trai com um beijo. O Senhor está falando com você que Ele tem domínio de todas as coisas e que tem coisas que são necessárias acontecer. E você precisa entender que essas coisas são para que você cresça, para que você evolua, mas que principalmente para que se cumpra a vontade de Deus e o propósito dEle na tua vida. Eu quero convidar você nessa noite a orar comigo. Para que se por acaso até aqui você vem nesse propósito de oração e a angústia ainda está no teu coração, a tristeza ainda não saiu, o engano ainda vem bater a porta, você ainda ouve as palavras ditas, você ainda consegue enxergar as imagens, o pensamento está vivo dessas coisas, você não consegue se livrar disso. O Senhor está falando contigo essa noite e Ele quer te livrar disso. Eu te convido você a curvar a tua fronte onde você está, fechar teus olhos se você pode. Se você não puder, então me ouça, que eu quero orar com você essa noite. Deus poderoso, preciosa, Senhor, é a tua palavra. Preciosa, Deus, é a tua presença, Pai. Nós já te agradecemos, Pai, porque nos permite, Deus, estar compartilhando desse momento, Pai, na tua palavra, Pai, e na tua presença, Deus. Agora eu te peço, Pai, visita esse filho e essa filha, Pai, que estão nos ouvindo essa noite, Pai, que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Visita eles, Pai, visita, Pai. Toca eles, Pai, que eles possam ter, Deus, esse entendimento, Pai, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que amam segundo os seus decretos, Pai. Que eles entendam, Senhor, que nem tudo que está acontecendo é para ele parar, que é abatimento, que eles entendam que tem coisas que precisam, são necessárias acontecer para que se cumpram, Deus, o teu propósito, Pai. Porque nem sempre, Deus, aquilo que nós traçamos como planos, Pai, como projetos, como direções, é aquilo que o Senhor tem para nós. E às vezes situações são inevitáveis de acontecer, para que haja uma correção de curso, para que haja uma mudança de pensamento, mas no final nós seremos abençoados. No final os teus planos, que são perfeitos, se cumprirão sobre nós. Que essa pessoa, esse homem, essa mulher entenda que se por acaso ele foi traído, se por acaso ela foi traída, se por acaso a mesma pessoa que se deixou usar por Deus e se deixou usar, Senhor, pelo Satanás, Pai, se por acaso é isso que ela tem vivido, que ela possa ter um entendimento, Deus, que lá no final todas essas coisas serão para a honra e glória do teu nome, para que se cumpra a tua vontade na vida deste filho e dessa filha. Eu oro, Deus, intercedendo por essa vida. Eu oro, Senhor, Pai, clamando, Deus, pela tua intervenção, Pai, nesta casa, neste casamento, nessa saúde, nessa situação financeira. Eu oro, Senhor, que ele entenda, Pai, que se por acaso houve um acontecimento, o Senhor está tomando conta disso e lá na frente o Senhor vai transformar aquilo que é maldição em bênção, aquilo que é tristeza em alegria, aquilo que é traição, Pai, em verdade, porque o Senhor é Deus. Eu oro, Pai, já te agradeço, porque eu sei, Pai, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos ouve, Pai, e que o Senhor está conosco, Pai. E por isso, Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu te convido a permanecer conosco, a perseverar nesse propósito de oração. Muitas noites ainda virão até completarmos o 40º dia. Mas eu te peço e te convido a perseverar, não saia desse propósito. Se você pode, inscreva-se em nosso canal, clique no botãozinho que está embaixo no vídeo. Também clique no sininho, se possível for, para você receber notificações dos vídeos que vão saindo. Dê um like, um gostei aí no vídeo, para que a gente possa estar compartilhando cada vez mais os vídeos e aquilo que está acontecendo no canal. Mas principalmente, não saia desse propósito. Eu tenho certeza que o Senhor já tem abençoado, está abençoando hoje, e muito mais você vai receber em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o agir do Deus Pai, esteja com você.
se derrame com você na tua casa, na tua família, nos teus projetos. Tenha uma noite abençoada, um feriado abençoado, um final de semana abençoado. E que o Senhor esteja guardando a tua vida, na ida e na volta, ao deitar e levantar. Em nome de Jesus.